Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? O vídeo de hoje é para a gente falar sobre dependência emocional. Você se considera uma pessoa dependente? A gente vai entender o que é a dependência, as possíveis origens e a forma de você começar a dar os primeiros passos em direção a ter mais independência emocionalmente. Bom, primeiro fato. A dependência emocional é quando a gente coloca alguém, e aí pode ser alguém do relacionamento, parceiro, pode ser mãe, pai, a gente coloca uma figura normalmente como centro da nossa vida. E é quase que o princípio de um vício, né? Então, sem aquela pessoa, eu não tenho alegria, eu não me vejo com utilidade, a minha vida não tem sentido. Então a gente coloca, e aqui eu vou focar muito no relacionamento amoroso, tá? O indivíduo coloca o parceiro como centro da vida. E aí algo que é muito comum de acontecer, essas pessoas nesse relacionamento são pessoas que se isolam ali com o parceiro. Então, normalmente essa pessoa ela não tem muitos amigos, ela não tem uma outra fonte de afeto, não tem um hobby, não tem outra coisa que vai tirar o foco da vida dela, que vai dividir aí o foco. E aí a pessoa passa a depositar todas as expectativas no parceiro. E alguns comportamentos são muito comuns, que a gente vai relacionar aqui, até para você conseguir perceber se você se identifica com isso ou não. Um dos primeiros pontos é que a pessoa que tem dependência emocional, ela tem muito medo de ficar sozinha. E aí, devido a esse medo que ela tem, ela acaba aceitando muitas coisas no relacionamento. Então, são pessoas que vão perdoar muitas traições, que vai perdoar desrespeito. Então, o parceiro fala na cara dela que não gosta mais, que ela é isso, que ela é aquilo. E a pessoa continua. Porque na crença dela, no pensamento dela, é melhor permanecer naquela relação, mesmo sendo humilhada, do que ficar sozinha. Então, existe um medo da solidão muito forte, um medo do abandono. O segundo ponto que eu marquei aqui é a sensação de insatisfação. Então, é uma pessoa que ela está constantemente insatisfeita com ela, porque justamente ela vivencia coisas aí nesse relacionamento que depois ela fica se questionando, mas ela acredita que ela não é capaz de mudar essa realidade. Então, eu percebo de mulheres, né, porque eu só trabalho com isso, só tenho mulheres, muitas falam, eu sei, Laís, que a situação tá ruim, mas eu não sou capaz de ficar sozinha, eu não sou capaz de encontrar uma outra pessoa, eu não sou capaz de colocar um ponto final nessa relação. Então a pessoa ela identifica que aquele relacionamento não tá bom, mas tem essa percepção, essa sensação de insatisfação que é muito forte. Outro ponto aqui é a baixa tolerância à frustração. As pessoas que são dependentes emocional, os pequenos problemas, as pequenas frustrações se tornam muito grandes. E aqui eu vou fazer um parênteses, tá, pessoal? Porque existem alguns transtornos mentais. Então, uma pessoa que tem um transtorno depressivo, transtorno de personalidade, que aí também a gente colocaria aqui o border, né, o borderline. Pessoas que têm transtorno de ansiedade, normalmente o índice de dependência é mais alto, tá? Justamente por ter aí um padrão de pensamento, um padrão cognitivo de que eu não posso ficar sozinha, as pessoas são melhores que eu, as coisas pra mim são mais difíceis, então tem essa sensação aí de insatisfação. Tem muita dificuldade em tomar decisões, isso é um ponto também importantíssimo. Então a pessoa fica refém daquela relação, já que nós estamos falando de relacionamento. Ela olha para a relação dela e ela não se vê capaz nem merecedora de estar num outro lugar, estar vivendo uma outra situação, tá? Então aqui eu contextualizei com o que é a dependência emocional, tá? Essa forte sensação ali de apego, de que precisa do outro. Então muitas vezes essas mulheres falam, eu tô com essa pessoa, não é nem porque eu quero, mas é porque eu preciso, eu não consigo ficar longe dessa pessoa, mesmo em condições às vezes
muito difíceis, tá? Então, contextualizado aqui, a gente vai agora para um segundo ponto, que é entender de onde que vem isso, né? Porque a gente não nasce assim, a gente não nasce com apego, com insegurança, com esses medos absurdos. Isso vai sendo construído ao longo aí da nossa vida, tá bom? Então, por isso que a nossa infância, os nossos relacionamentos com a nossa família, com os nossos cuidadores, é muito importante. Porque imagina uma pessoa que ela cresce num ambiente que ela não se sente vista, não recebe atenção, que ela aprende que as pessoas que cuidam dela maltratam ela. Então aquilo é a forma dela receber amor, que o amor dói, que o amor machuca. Vira uma confusão na cabeça dessa criança ali que está em desenvolvimento, às vezes num ambiente tão adoecido. Então a infância ela é muito, muito importante, mas queria também salientar que mesmo que uma pessoa tenha tido uma infância muito difícil, a gente pode trabalhar isso na fase adulta, tá? Porque a gente, aqui na terapia, a gente vai ter ferramentas para trabalhar, né, essa independência, essa autonomia. Então, mesmo que você tenha tido aí uma infância muito difícil, uma adolescência difícil, ou até mesmo recentemente tenha tido um relacionamento muito difícil, é possível resgatar a sua autoestima, te devolver a autoconfiança e fazer com que você tenha experiências mais saudáveis, mais funcionais, tá bom? Então, a forma como a gente foi desenvolvendo na nossa vida, as nossas relações, elas vão contribuir muito para que essa dependência aí ganhe força, tá bom? Então, a sua história de vida ela é muito importante, porém, mesmo que você tenha passado por muita dificuldade, você terá possibilidades para trabalhar isso na terapia. Então, por isso que a terapia é muito importante, tá? Então, quis trazer um pouquinho aqui da importância das nossas relações, porque isso de fato contribui para que nós tenhamos aí a percepção de quem nós somos, do que a gente merece, do que a gente dá conta, tá certo? E aí a gente vai para um terceiro ponto aqui, que é como fazer para resolver isso, para melhorar isso. Você que se vê como dependente, tá aí vivendo os prejuízos da dependência emocional e você quer sair desse lugar, você quer ter um relacionamento saudável, você quer poder confiar mais no seu parceiro, você quer poder ficar mais tranquila, não se sentir tão insegura quando chega uma outra pessoa que você julga aí mais bonita, você quer ficar bem. Então, para você ficar bem, eu vou deixar aqui 3 passos importantíssimos para você já começar a colocar em prática hoje. E aí caminhar em direção à independência emocional, tá? Com muito mais autoconfiança, com mais autoestima e tendo uma percepção mais realista da vida, né? Porque as pessoas que têm dependência emocional, elas têm uma visão um pouco distorcida, né? Tem um medo irracional de que vai ficar sozinha no mundo, de que outra pessoa não vai gostar dela. Então a gente precisa ajustar isso para não ficar tão distorcido, certo? O primeiro ponto, então, é que a gente precisa, para você que quer deixar essa dependência emocional, primeiro ponto para você trabalhar é que você precisa construir um sentido para a sua vida, tá? Sua vida não pode ser só o relacionamento, você precisa focar também em outras coisas. E aí, quando a gente conversa com as pessoas que têm a dependência emocional, elas não veem outras perspectivas a não ser o relacionamento. Então, é preciso trabalhar esse sentido na vida dela, né? O que você gosta de fazer, quais são as outras coisas que são possíveis de ser feitas, tá? Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, desenvolva a sua autonomia. Pessoas que têm dependência emocional são muito inseguras, têm muitos medos, dúvidas, então a maioria das decisões que ela vai ter, ela pergunta sempre para outra pessoa: ficou bem com essa roupa? O que a gente vai comer hoje? Ela tem muita dificuldade em decidir. Então começa pelas pequenas decisões. Quando você for colocar uma roupa lá para sair com seu parceiro, não pergunte se aquela roupa ficou boa. Decida você. Decida o filme que vocês vão assistir, decida o prato que vocês vão comer no restaurante, decida para qual lugar vocês vão viajar. Comece
tomando as suas decisões, desenvolvendo mais a autonomia, porque aí você vai fortalecendo essa crença de que sim, você consegue, você tem capacidade, você pode resolver problemas também. Isso é muito importante, tá? E na terapia é um dos pontos importantíssimos que eu trabalho com essas mulheres para desenvolver a autonomia delas. Isso é muito importante. E o terceiro ponto aqui para melhorar isso é que você não tem apenas uma fonte de apego, tá bom? Então não se fecha no seu relacionamento. Tenha as suas pessoas também, tenha as suas amigas, tenha pessoas que você pode contar, tenha lugares que é seu, que é aquele lugar que é a sua cara, que você gosta. Não se feche apenas no relacionamento, porque senão, a cada vez que você se fecha, você fortalece essa crença de que esse relacionamento é tudo e eu não posso perder, certo? Então, distribua. Tem até uma frase que eu costumo dizer, que é: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Porque se eu deposito todas as minhas fichas no relacionamento e porventura esse relacionamento acaba, eu vou me sentir muito perdida, tá bom? Então, diversifique aí a fonte de afeto, de carinho, tenha a sua rede de apoio, tenha amigas, tenha contato com os familiares, contato com pessoas que são importantes para você e não apenas no relacionamento, certo? Gente, falei que ia fazer um vídeo curto aqui, mas ficou até um vídeo longo, mas pode colocar ali na velocidade um pouco mais rápida para você conseguir assistir e deixem aí sugestões também para os próximos vídeos. Tá certo? A dependência emocional tem tratamento, tem condição de você ter uma vida com mais leveza e fazer do amor, do relacionamento, uma experiência extremamente saudável. Um grande beijo para vocês e até a próxima!